vamos começar a apresentação e a gente vai começando a descobrir essa maravilhosa cidade. Roma é uma cidade que é um destino que ninguém pode deixar de ir. Bom, para entendermos um pouco de Roma, precisamos saber que é uma cidade que foi fundada, e eu coloquei esse mapa aí para que vocês tenham uma ideia da área territorial de Roma. E ela foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. e o seu território entre 7 colinas. Então, nós vemos aqui a colina do Quirinal, do Esquilino, do Celiô, do Palatino, do Aventino, do Capitólio. A mais importante delas, a ordem eu coloquei aqui, a principal é a colina do Capitólio. E daqui a pouco nós vamos ver por que essa colina é tão importante. Nesse mapa a gente tem uma noção, se vocês percorrerem aqui por essa parte verde, né, por fora aqui do mapa, que Roma era completamente amuralhada. Toda ela circundada por muralhas que protegiam a cidade. Então, em algumas portas, onde se à noite fechava, porque fora, quem vinha de fora, vinha com a intenção sempre de invadir. Bom, continuando, a cidade, os romanos explicam a origem de Roma pela mitologia de Rômulo e Remo, que foram abandonados à sua própria sorte no rio Tibre e capturados por uma loba. E essa loba os amamentou e depois, criados por camponeses, eles fortes e saudáveis voltaram então e requereram suas terras. E fundaram então a cidade de Roma. Nesse primeiro monte, que é o principal, Monte do Capitólio. Vamos dar continuidade. Não tem como falar de Roma sem falar da herança romana. Primeiro, o direito romano, que até hoje é base, né? Então, o direito romano, a arquitetura. Tudo bem, estou aqui. Que prazer, gente. Que boa ideia. Deixa eu só apresentar para vocês o Enzo, guia local de Roma. É uma biblioteca ambulante, né? Uma cultura incrível. Obrigado. E, além disso, é uma pessoa simpaticíssima, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes que fomos à Itália com o Clube do Milhão. Depois a gente passou bastante tempo sem retornar, mas ele tem atendido alguns passageiros individuais como guia local, fazendo tours, e essa pessoa simpática que não muda, ele não envelhece, sabe que ele é casado com uma esposa russa, e ela dá umas vodkas especiais para ele, que ela traz lá da Rússia, e ele é mantido a vodka, então ele está o mesmo há 40 anos, né? O cara nunca não envelhece nada. Mas não, isso foi porque morei no Brasil, viu? Morou no Brasil. Bom, o Enzo então vai de dupla agora com o Aredes está passando uma apresentação e o Enzo então vai comentando à medida. Você pode ficar com o teu microfone ligado, Enzo, e entrar na hora que você quiser ou fazer o comentário que você quiser junto com o Aredes, tá bom? Ótimo, Edu, perfeito. hein, eu liguei o meu microfone agora só para falar uma coisa. O pessoal da Escape está aí também, Enzo. Todo mundo que você conversa, Israel, Patrícia, Bárbara... Como não? Falei que tinha que entrar para conhecer você pessoalmente. Depois você habilita seu vídeo para mostrar sua carinha de italiano para todo mundo ver. O vídeo está aberto agora. Tá ótimo. Então vamos embora. O Aredes, segue aí vocês dois. Ok, perfeito. Tudo bem, Ana?
Muito Oi, bem-vindo. tudo jóia. Obrigado. Bom te ouvir, Aredes. Muito bom. Engraçado, Aredes, só uma coisa. Nesse instante, eu estou perto do salão onde a gente fez a festa final com o Ipiranga. Incrível. Só que perto, que meu irmão tem um restaurante aqui do lado, viu? Então, estou assim, dando uma olhada no restaurante, fingindo de trabalhar. Mas é uma maneira para ter a cabeça ocupada, gente, né? Que eu fiquei, como estou preso 3 meses, tenho o cabelo comprido, que nem minha mãe era assim, né? E porque cabeleireiro não pode trabalhar até dia 1 de julho. Mas vai na frente, Aredes. Desculpa. Ok, não, imagina. É um prazer tê-lo aqui comigo e vai valorizar muito essa apresentação. Eu já mandei esses slides para você e Sim, eu vi. Fiquei feliz porque foram todos aprovados. E eu estava falando exatamente da herança de Roma, a herança que Roma nos deixou. Né? Primeiro com o direito romano, com a engenhosidade da arquitetura e a excelência nas artes plásticas. Então, eu fiz esse slide com uma representação, primeiro, da Via Ápia, lá em cima, e Sim. esculturas e arquitetura. Uma coisa, todo mundo tem aquele sentimento, em algum momento na vida, eu acho que da minha existência, né? Eu já fui romano, já vivi em Roma. Quem sabe, né? Talvez. Você era Remo, né? Eu era Rômulo. Mas a questão é a seguinte, precisa-se saber que na organização social de Roma existia uma seleção natural. Então, imagina, vocês precisam aí torcer para que tenham nascido patrícios que eram os descendentes das primeiras famílias que povoaram Roma. E os patrícios é que tinham aí todos os privilégios do Império Romano. Né? Dando seguimento, porque a gente tem pouco tempo e muitos slides, entramos então no mapa da Roma turística. O nosso ponto de partida para um passeio por Roma a pé vai começar na Piazza Veneza, Praça Veneza, onde está o monumento vitoriano. Esse grande monumento que é o monumento da pátria. Vamos dar continuidade pela Fórum Romano, que está bem ao lado. Se nós seguirmos aqui o mapa, a caminho do Coliseu, passamos então pelo Fórum Romano, Coliseu, e seguindo por essa grande avenida aqui, a Via do Porto, que vai desde a Piazza Veneza até a Piazza del Popolo, nós passamos então pela Fontana di Trevi, pelo Panteão, Piazza Navona, Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Por que são tão importantes essas praças? Porque essas praças demarcam Roma barroca, né? A Roma do século XVI. Então, dando seguimento... Bom, eu coloquei esse mapa do metrô para que vocês tenham uma ideia o quanto é fácil fazer um passeio por Roma, mesmo de metrô. Na primeira viagem que nós fizemos à Itália, nós aprendemos que precisamos comprar aquele bilhetezinho, que é o jornalheiro, e esse jornalheiro vai dar, então, para a gente utilizar tanto no metrô como nos ônibus. Né? E aqui nós vemos do lado esquerdo todas as estações que cobrem os principais monumentos da cidade. Então, é muito fácil, são apenas 2 linhas. E nós vemos aqui uma linha verde. Aqui aparece, eu escrevi linha laranja, porque, na verdade, é linha laranja. Né? Só que aqui no desenho aparece como vermelha. E tem também essa linha aqui verde,
que é uma linha que sai direto do aeroporto da Vinci, o aeroporto Fiumicino Internacional, e vai direto até Termini. Acredito, nosso ponto de partida começa exatamente aqui na Piazza Veneza, Praça Veneza, diante desse grande monumento, que é um monumento muito contraditório na história de Roma. Ele é um monumento clássico do século XIX, que é chamado de... Aliás, ele tem vários nomes, mas foi elaborado, projetado para ser o altar da pátria. É louco assim. Essas colunas centrais que nós encontramos aqui onde estou passando o mouse, são 16 colunas que representam as 16 regiões quando a Itália foi unificada. Ainda não tinham as 20 regiões. Então, ele é todo simbólico, então tem aqui as 16 colunas que representam as 16 regiões. Essas quadrigas em cima, um representa a unificação italiana, o outro representa a liberdade, e tem vários ícones aqui que representam a força do trabalho, nesses painéis aqui de mármore maravilhosos. Uma coisa curiosa desse monumento é que você pode subir até o terraço e a vista é maravilhosa. Vocês têm uma cobertura de Roma incrível. Então, quando estiverem em Roma, que estiverem diante desse monumento, não deixem de visitar, não deixem de subir. No interior dele tem vários museus, mas que eu acho que a grande importância mesmo é de vocês subirem e dali vocês têm uma vista fantástica, fantástica mesmo de Roma. Ok? Ok. Bom, saindo desse monumento, né, você está de frente para ele. Se você seguir à sua esquerda, você vai encontrar o Fórum Romano. Está aqui. O Fórum Romano é o grande centro político, religioso e econômico da cidade. É onde remontam as praças romanas, né? A Praça Republicana é o coração da cidade de Roma. E todas as cidades que foram dominadas por Roma, conquistadas, todas elas foram criadas, então, essa Praça Republicana, a Praça do Fórum Romano. Né? Isso para marcar mesmo posição e o poderio do Império Romano em suas dominações. Nós temos que imaginar que esse Fórum Romano é o que restou. Na verdade, está completamente destruído. Roma é uma cidade que, ao longo de muitos séculos, ela vai se reinventando e sendo reconstruída. Quando nós passamos por esse caminho, que eu vou mostrar no próximo slide, nós vemos que a cidade, esse Fórum Romano e a cidade antiga, está num plano bem mais baixo. Isso porque a cidade era reconstruída em cima das outras. Né? E com as escavações, nós vimos lá que a linha do metrô são apenas 2, que é o máximo que se consegue fazer dentro da cidade de Roma, porque as escavações são muito difíceis. Quando o metrô começou a ser escavado, tinha que ser desviado a todo momento. Por quê? Encontravam com cidades e peças muito importantes, históricas. Então, tinha que se desviar. Então, hoje, ainda assim, é um metrô muito eficiente. Aqui o monumento, que nós começamos o nosso circuito a pé, e aqui passa, então, a Via do Fórum Imperial, que vai nos levar até o Coliseu. De um lado e do outro, nós vemos, então, as ruínas do que era a cidade de Roma. Do lado esquerdo, seguindo aqui,
do lado esquerdo, nós encontramos um maravilhoso mercado chamado Mercado de Trajano, de 106 depois de Cristo. Imagina isso, era um grande complexo comercial. É o principal centro de abastecimento da cidade de Roma. Isso representava um shopping center que nós temos hoje, com praças de alimentação, com entretenimento, com lojas. Então, é a prova de que nada se cria, se copia ou se moderniza, né? Então, ainda existe, está aqui, olha, é maravilhoso. Quando vocês estão aqui passeando por esse caminho, é um caminho que leva para um outro tempo, para um outro universo. E vocês têm que começar a pensar um pouquinho fora da casinha, né? E imaginar a grandiosidade do que seria essa cidade no Império Romano. Vamos um pouquinho mais à frente e encontramos, então, um que é um ícone, né, de Roma, um dos monumentos mais visitados e mais queridos. Quando se pensa em Roma, a primeira imagem de muita gente, a primeira imagem que aparece é a imagem do Coliseu, né? Essa obra maravilhosa construída em 80 depois de Cristo, né? Com capacidade de entre 50 e 80 mil espectadores, muito bem acomodados, de forma muito confortável. Esse monumento foi erguido com um objetivo muito claro, né? Aqui a gente pode falar daquele termo muito conhecido, pão e circo. Antes de ser inaugurado o Coliseu, teve em 64 o grande incêndio de Roma. Logo após o incêndio, teve uma peste que assolou toda a população. Então, precisava se construir algo que levantasse o moral do povo romano. Então, foi construído o Coliseu, inaugurado com festejo de nada mais, nada menos que 100 dias. 100 dias de espetáculos, com comida, com tudo de graça, para que o povo se refestelasse e criasse essa áurea de que o império estava, então, abraçando as pessoas, abraçando a população, dando aquilo que ela precisava. E, assim, dessa forma também tirava, né? Continuando, Coliseu, a sétima maravilha do mundo moderno. Se nós olharmos aqui na figura do lado direito, lá em cima, nós temos que imaginar o Coliseu, antigamente, assim, completamente revestido de mármore, né? Estruturas maravilhosas, muito luxuoso. A questão é que as pessoas não tinham essa consciência de preservação desses monumentos. O que interessavam a eles eram os mármores, porque a cidade precisava ser reconstruída a todo momento. E com isso, então, as pessoas usavam esses grandes monumentos como canteiro de obra, para retirar bronze, para retirar mármore e tudo aquilo que servisse para construir uma nova cidade. Então, por isso, ainda bem que sobrou alguma coisa, né? Que é o que a gente vê hoje do Fórum Romano até chegar ao Coliseu. Bom, voltamos no nosso ponto de partida, onde tinha ali embaixo o monumento vitoriano, que é aquele grande monumento da pátria. Ele está, só um minutinho, aqui embaixo, né, em frente à Praça Veneza, e aqui nós temos a Praça do Capitólio, Monte Capitólio, local da fundação da cidade de Roma. Por isso
essa praça é tão importante. E marca o Monte do Capitólio, que está aqui. Daqui nós temos uma vista da Praça Veneza, que está aqui embaixo, e ela foi projetada por Michelangelo, por encomenda de um papa, e dela nós temos a vista direta da cúpula do Vaticano. Olha lá. Okay? Uma praça lindíssima, que deve ser visitada com essa escadaria fantástica. Quando vocês estiverem na Praça Veneza, que está aqui embaixo, é só vocês olharem para a sua direita, que vão ter, então, acesso à Praça do Capitólio. Continuando o nosso percurso, nós vamos descer a Praça Veneza. Vamos, então, começar o nosso caminho pela Roma Barroca, que é pegando essa Via del Corso. Ok, vamos lá. Aqui nós temos uma visão da Via del Corso. Essa foto ela foi tirada de cima do monumento vitoriano. Então, para vocês terem uma ideia da extensão da Via del Corso, são 2 quilômetros e 2 quilômetros e meio de comércio pesado. Dando continuidade, nós vemos aqui a Via del Corso, que começa na Praça Veneza e vai terminar lá no final, depois de 2 quilômetros, na Piazza del Popolo, Praça do Povo. A interseção mais importante está aqui, onde nós vemos aqui esta coluna, Piazza della Colonna, que vai praticamente no meio da Via del Corso. Porque daqui nós vamos conhecer aquelas principais praças que fazem parte da Roma Barroca, que é a Piazza di Trevi, onde está a Fontana di Trevi, Piazza de Espanha, Panteão e Piazza Navona. Caminhamos, chegamos aqui na Piazza della Colonna, andamos aí mais ou menos um quilômetro, chegamos nessa praça maravilhosa, onde tem essa coluna de Marco Aurélio, e nessa praça encontramos um prédio também muito importante, que é o Palácio Chigi. Palácio Chigi é onde está a residência do primeiro-ministro. O primeiro-ministro italiano, ele tem mais importância que o próprio presidente da República. Então, é o primeiro-ministro quem dita as regras, né? A gente tem ideia aí pelo que era quando era o primeiro-ministro, o Berlusconi, né? Então, por aí vocês têm uma ideia da importância do primeiro-ministro na Itália. Nós encontramos aqui a coluna e, do lado direito, essa Galeria Alberto Sordi. Então, a Alberto Sordi é uma galeria maravilhosa também, que vale a pena vocês entrarem, tomarem um café, né, conhecerem. Tem uns vitrais maravilhosos no teto, não são aquelas abóbadas iguais à Galeria Vittorio Emanuele de Milano, mas é fantástica, um outro estilo completamente diferente. Aqui nós estamos falando de uma Roma do século XVI, né? Século XV, XVI, que é a reconstrução da cidade, é a modernidade, né? O Brasil estava sendo descoberto mais ou menos nessa época e eles estavam construindo uma Roma completamente diferente, mais romântica, barroca, né? O começo e na verdade, é o auge do Renascimento. Mas do Renascimento nós vamos falar mais profundamente quando chegarmos, então, a Firenze. Ok, continuando. Bom, dali, por trás da galeria,
se nós seguirmos um pouco mais à frente, chegamos a essa maravilha que todos querem ver. Todos querem chegar até ali, jogar uma moeda, que é a maravilhosa Fontana de Trevi. Uma fonte de uma riqueza absurda. Primeiro que ela te impacta, porque você vem por aquelas ruas todas apertadinhas, cheias de lojinhas, restaurantes, de repente cresce essa imensidão à sua frente. É uma experiência única. A Fontana di Trevi é uma experiência única. É de encantar, né? A Fontana di Trevi tem uma importância muito grande porque ali chegava um dos antigos aquedutos, né, que fornecia água para toda a cidade de Roma. Então era o aqueduto Aqua Virgine, água virgem, e abastecia a cidade de Roma. Ela é chamada Fontana di Trevi porque ali é exatamente o entroncamento de 3 vias. Trevi, Trevie, ok? São 3 vias que começam ali naquele ponto. Bom, voltando para a Piazza della Colonna, nós vamos para o outro lado e vamos chegar até ao Palácio Montecitorio. Palácio Montecitorio eu resolvi colocar nessa apresentação, porque era uma praça logo depois da Praça della Colonna, onde tem a Câmara dos Deputados, que hoje são 630. Muito similar ao nosso, né? Nós temos 500 e pouco. Eles têm 630, com um país daquele tamanho. Bom, o Palácio Montecitorio, eu coloquei essa imagem porque já começam, então, a aparecer os 13 obeliscos de Roma, obeliscos egípcios. Então, existem mais obeliscos em Roma do que no próprio Egito. Porque o Império Romano, em suas dominações, suas batalhas, traziam como um troféu e erguiam, então, nas principais praças. E nós vamos vê-los em muitas praças que nós vamos passar agora, principalmente essas praças da Roma Barroca. Seguindo um pouquinho mais à frente, chegamos a essa grandiosa, essa maravilhosa obra chamada Panteão, que já foi um templo e depois convertido, então, em igreja. O Panteão, até hoje, é uma obra curiosíssima, né? Passados 2000 anos, ainda se mantém como a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo. É uma obra divina, é fantástico. Não tem como não chegar nessa praça e entrar na igreja, onde hoje é uma igreja, a Igreja Católica de Nossa Senhora dos Mártires, e observar essa grandiosidade que é essa cúpula, que inspirou a várias outras cúpulas, a construção de várias outras cúpulas. Na verdade, ela não inspirou, ela deu solução para como iriam sustentar cúpulas tão grandes. E no centro dela, se vocês olharem aqui nessa foto que eu coloquei do lado direito, ela tem um buraco, né? Então, a chuva, a luz, ela se distribui durante o dia na igreja e a chuva cai direto nesse centro, no centro da igreja. E no chão tem uns buracos que fazem o escoamento de toda a água. Então, não é que vocês vão ficar alagados lá. E se estiver chovendo, ainda é um espetáculo maravilhoso,
porque vocês veem que não molha ninguém, está lá tranquilo, e aquele espetáculo da chuva caindo no centro dessa cúpula. É um local que não se pode perder. E olha aí, mais um obelisco, aqui, mais um obelisco egípcio, nessa fonte maravilhosa. Vamos seguindo um pouquinho mais à frente e vamos encontrar uma outra praça divina, Piazza Navona. Vocês acham que esse filtro é maravilhoso, né? Deu uma luz, uma beleza estonteante a essa praça? Mas isso não é nada comparado a vocês estarem lá, né? E verem isso. Roma, ela tem essa luz meio ocre, né? Que lembra o barro, o tijolo, né? E é de uma beleza absurda, absurda. Então, Piazza Navona está aqui, essa praça que no passado há estudos de que era uma pista para torneios, para corridas de biga, né? Por isso ela tem esse formato elíptico. E aqui nós encontramos três fontes maravilhosas, né? A fonte principal é essa que está aqui no meio, mais um obelisco, claro, né? Aqui no meio da praça é a fonte dos quatro rios. E se vocês olharem aqui um pouquinho mais à frente, ó, deixa eu botar meu mouse aqui. O que nós encontramos aqui? Ó? A bandeirinha do Brasil. Palácio Pampilho, a Embaixada Brasileira, que foi uma aquisição do Juscelino Kubitschek em 1960-61. Né? É uma praça dos sonhos. Isso faz parte da Roma Barroca. Essa foto não é uma foto tirada agora por conta da pandemia, assim, vazia, não. Isso provavelmente tenha sido tirado, é uma foto antiga, tenha sido tirado na madrugada, assim, no amanhecer mesmo, né? Então, tem profissionais que ficam buscando o momento certo para fazer uma foto dessa. Mas nada se compara a vocês estarem ali com seus próprios olhos diante dessa praça maravilhosa, né? Roma é uma cidade que o valor de um guia local é incontestável. É incontestável. Quando vocês venderem para os seus clientes, né, digo isso aos agentes de viagem, por favor, vendam, convençam o seu passageiro de contratar um guia local. Porque eles vão passear por todas essas praças e o valor que vai ter a história com esse visual maravilhoso é incomparável. Então, é uma cidade que não dá para fazer sozinho, tá? Mas vocês vão perder detalhes incríveis, maravilhosos. Dando continuidade, nós vamos voltar até a Via del Corso e vamos seguir então um pouquinho mais acima até uma outra praça barroca. Ok, Praça de Espanha, maravilhosa Praça de Espanha. Nós vamos seguir pela Via del Corso, subindo em direção à Piazza del Popolo. Não vamos voltar para a Piazza Veneza, né? Vamos seguir em frente e aí quando encontramos Via Condotti, vamos entrar na Via Condotti e vamos seguir. Que rua é essa, Via Condotti? Condotti é maravilhosa, onde tem todas as grandes marcas, né? Valentino, Gucci, Prada, as marcas mais famosas estão nessa rua maravilhosa, né? Via Condotti. Então a gente já faz umas compras e chegamos então para nos refrescar nessa fonte divina, Fontana della Barcaccia.
que ela é chamada assim porque possui uma forma de barca. E essa escadaria maravilhosa, linda, que conecta a praça e a fonte até a igreja de Trinidad do Monte, Trindade do Monte, lá em cima. É uma escadaria muito famosa, na primavera, é repleta de vasos de flores, e os grandes estilistas, já que ali também está próximo à Via Condós, fazem seus desfiles ao ar livre. Então, é um evento dos mais incríveis, né? E é reportado no mundo inteiro. Divina. Normalmente está lotada de gente. Quando você chega a Roma, a primeira sensação que você tem é que não vai conseguir vencer aquela horda de turistas que existe na cidade, né? Mas, aos poucos, com calma, você vai entrando, vai entrando, vai entrando e vai descobrindo coisas maravilhosas. Roma é uma das cidades mais visitadas no mundo. E, e eu sempre falo, qual é o valor de uma cidade linda como essa sem as pessoas, né? Não tem valor. Então, agora, essa foto também, como eu comentei da foto da Piazza Navona, é um momento, vocês veem que é um amanhecer, então está totalmente vazia. Eu acho que daqui a mais alguns meses a escadaria vai estar aberta, porque ela esteve fechada durante muito tempo para restauração. Então, acho que em setembro ela vai ser reaberta, então, para que as pessoas possam transitar. Normalmente, no final da tarde, as pessoas ficam todas ali acomodadas nos degraus e se divertindo, tomando um gelato. É um lugar fantástico. Piazza de Espanha, porque ali tem um órgão público espanhol. Ok? Continuando. Vamos seguir na Via del Corso e chegamos então a essa Praça Divina, mais um obelisco aí, né? Que é a Piazza del Popolo, a porta de entrada da cidade no tempo dos impérios. Ali é a chegada pela Via Flaminia, né? Que é uma das vias muito importantes. Então, tem essa praça divina, uma praça maravilhosa com essas duas igrejas que são praticamente gêmeas aqui. Olha aqui as duas igrejas, lindíssimas. Esse obelisco na área central, uma praça imensa. E aí, entre as duas igrejas, a nossa Via del Corso, que vai nos levar até a Piazza Veneza novamente. Então, é um passeio delicioso para ser feito a pé, tranquilamente. Quando está cansado, senta numa praça, toma um gelato, consome um café, senta num restaurante. Essa praça à noite é muito agradável, muito gostosa. Tem vários restaurantes, muitos lugares legais, uns bares. Tem sempre saltimbancos na praça, fazendo apresentação. Muito, muito agradável. E, sobretudo à noite, a Via del Corso é fechada para pedestre. Então, é muito, muito gostoso andar pela Via del Corso livremente, sem a interferência de carros. Carros, outro detalhe em Roma, tem muitas restrições, muitas, imensas restrições. Então, não se aventurem a fazer Roma de carro. Esqueçam isso. É impossível, é impossível. Até mesmo para os moradores da cidade é muito complicado. Senão vocês vão entrar em alguma via que vocês não achem que não seja proibido e pronto. Aí leva uma multa violenta. Bom, já falamos disso numa outra edição, né? Continuando.
nós saímos, então, atravessamos, estamos prestes a atravessar o Rio Tibre e encontramos essa obra maravilhosa, que é o Castelo Sant'Angelo, né, que foi construído para ser o mausoléu da família do imperador Adriano, e depois serviu, então, como grande fortaleza para os papas. Passando essa ponte lindíssima, com esses anjos ornamentando, chegamos ao castelo e vemos o Ângelo, é chamado Castelo Sant'Angelo, que tem o anjo fincado lá em cima da fortaleza. É um museu muito interessante, que inclusive vocês podem visitar alguns quartos e aposentos papais, porque os papas se refugiavam nessa grande fortaleza em momentos de perigo. Temos que pensar que a igreja sempre foi um poder econômico e político muito forte naquela época. Então, os papas e tudo que envolvia a igreja era alvo de perseguição. Então, essa fortaleza veio a calhar, e principalmente Roma, porque Roma era o centro de tudo, era o centro do mundo para os italianos e, digamos, para o Império Romano era muito importante. Dessa fortaleza, não tenho como mostrar para vocês em foto, mas vocês podem ver aqui do lado, tem a muralha aqui. Se vocês seguirem um pouco mais adiante aqui, dá para ver um pouquinho. No aqueduto passa água, né? E aqui tem um papaduto que levava diretamente um corredor, um passadiço que levava diretamente ao Vaticano. Então, ele atravessava dali sem passar pela rua, sem passar por baixo, sem o menor perigo de serem atacados e tudo mais, né? Então, essa é uma obra maravilhosa e vale a pena ser visitada. Tudo isso dá para fazer com tranquilidade. Roma não é uma cidade que se faça em um dia, né? Tem grande parte dos programas que fazem isso, mas é um crime, porque é uma cidade que você tem que ficar, tem que experimentar a cidade, né? Então, dando sequência, nós vamos, já que atravessamos a ponte, vamos entrar então em território do Vaticano. Aí, essa grandiosidade que é a Piazza San Pietro. E olha lá, quem que a gente encontra ali? Mais uma vez, outro obelisco egípcio, no centro da praça. Isso foi uma obra-prima maravilhosa de Bernini. Bernini é um artista plástico, arquiteto, que marcou muito esse período do Barroco, do Renascimento, né? Principalmente na arquitetura. E tem essa praça divina com esse conjunto de colunas e essas esculturas todas aqui, é primordial. E aqui, deixa eu só andar aqui com o meu mouse, e aqui do lado direito da tela, aqui, nesse telhadinho aqui, é onde está uma das principais obras, que é a Capela Sistina, onde dali, na época de votação, de eleição do novo Papa, tudo acontece aqui. A visita a San Pietro é completamente livre. Todo mundo vai enfrentar uma fila muito grande para entrar, mas é tudo muito bem organizado, a modo italiano, mas funciona. Funciona sem o menor problema. Agora, uma das visitas mais
mais importantes do Vaticano é a visita aos museus vaticanos, né? Museu Vaticano, museu porque o I é plural, os museus vaticanos, que é o nosso próximo slide. Ok. E aqui, então, nós temos o complexo dos museus Vaticano. Opa. Ok. O Museu Vaticano é um magnífico complexo de museus que guarda um acervo fantástico de obras de arte. Olha, aqui do lado direito nós temos o pátio central, e ele é rodeado de grandes galerias, galerias maravilhosas, com conjuntos escultóricos, quadros, tem uma galeria só de tapeçarias, tem galerias só de afrescos. É uma coisa divina, divina, é espetacular. É uma visita que é impossível fazer sem guia, impossível. Essa precisa ser feita com um guia de Roma, porque aí eles vão levar você pelas principais salas até culminar o final da visita na Capela Sistina, que está aqui, é uma das grandes obras e a mais simbólica e icônica de Michelangelo. Aqui. Bom, aqui vocês veem umas galerias completamente vazias, né? Foram tirados depois do público. Mas, gente, é uma horda de turista que visita esses museus. Então, por isso é importante vocês estarem acompanhados com um guia, porque o guia vai conduzi-los às melhores partes das galerias, aos pontos principais, aproveitarem de tudo que os museus vaticanos podem oferecer. Vão terminar a visita dos museus vaticanos na Capela Sistina e dali mesmo já tem uma entrada para São Pedro. E aí finaliza então a visita na São Pedro e descendo. Voilà, está pronto, coberto os museus vaticanos. Ok, continuando. Bom, vamos do sagrado ao profano, né? Saindo do Vaticano, não tem como vocês deixarem de ir ao Trastevere. O Trastevere é um bairro boêmio de Roma. Então, é um lugar que tem que reservar uma noitezinha para ir lá, para tomar um copo, para ir a uma cantina. É um lugar muito alegre, muito divertido, tem música, muito jovem, muita gente, e é o local mais pitoresco e mais boêmio da cidade de Roma. Então, não pode deixar de ir. Trastevere, isso tem que estar na agenda de vocês, na agenda de viagem quando forem a Roma. Continuando, Terma de Caracalas, nós saímos daquele complexo das praças barrocas, atravessamos o Rio, fizemos toda aquela área ali do Vaticano e estamos seguindo um pouco mais adiante, um pouquinho para fora das muralhas de Roma e encontramos essa maravilhosa Terma de Caracalla, né? Ela tem esse nome porque era o nome do imperador e era um complexo termal maravilhoso. Hoje são só ruínas, mas as ruínas são muito bem conservadas. É um museu a céu aberto, onde você pode visitar, tem as placas históricas, como o Fórum Romano. E no verão acontecem os grandes concertos. Aproveito esse cenário maravilhoso para fazerem os concertos de música clássica, música moderna. Quando estiveram os três tenores,
também cantaram ali só um efeito de luz, porque o cenário é maravilhoso, né? Maravilhoso, com esses ciprés que vão contornando esse grande parque, né? Os ciprés são esses pinheiros aqui, fantástico, um lugar de um visual incrível, né? Isso é um circuito que a gente já faz numa visita panorâmica de Roma, que vamos passar próximo da Via Ápia, das antigas muralhas, vamos passar aqui pelas termas de Caracalla e vamos passar também por um dos pontos mais importantes, que é o Circo Máximo, que está entre duas colinas que a gente falou lá no início, que é o Aventino e o Palatino. Palatino vem de uma derivação de palácio, então eu coloquei uma reprodução aqui em cima do que seria isso na época do Império Romano. Olha que coisa magnífica, né? Aqui aconteciam, então, aquelas corridas de bigas, torneios, inclusive massacres, né? Todas as pessoas às vezes se confundem achando que os cristãos eram mortos lá no Coliseu, e o Coliseu tem um peso muito grande, não sei o quê, mas não é verdade. O Coliseu era um lugar de espetáculos. Tinha morte, muita morte, era uma coisa bárbara, né? Mas os grandes genocídios e tudo mais aconteciam exatamente aqui. Exatamente neste lugar que é o Circo Máximo. Aqui tinham as corridas de bigas, quadrigas, uma cena histórica do cinema que reproduz isso é Ben-Hur, né? Aquela grande corrida que tem no filme acontece nesse local, né? Maravilhoso, é lindo de se ver. A gente passa fazendo esse panorama e já estamos assim praticamente saindo. Nós já estamos fora das muralhas de Roma, que é da cidade amuralhada, e vamos dando seguimento até chegarmos a um bairro mais novo, né? Mais moderno, que é o bairro do Eur. Eur é Exposição Universal Romana, né? É um bairro ícone da arquitetura fascista. É ali onde está o Enzo. O Enzo está no bar do irmão dele, exatamente nesse bairro, que é o bairro do Eur. O bairro do Eur foi construído para hospedar a Exposição Universal, só que ela não aconteceu por conta da Segunda Guerra. Então, mas é um bairro lindo, é muito bem conservado. Nele tem uns pavilhões para eventos que nós também já utilizamos uma vez para uma premiação de um dos nossos clientes, e também hoje conta com uma rede hoteleira formidável. Isso, o Eur já fica a caminho do aeroporto, a caminho do aeroporto Fiumicino. No bairro do Eur já se encontram os shoppings modernos, né, condomínios, e atende muito bem a cidade. E ali, do lado, super perto, não, o acesso é muito fácil. E continuando, é o pedido de que vocês não deixem de colocar na agendinha de vocês uma visita a Roma, porque não tem como. Espero que tenham gostado. Desculpa, no início estava muito nervosa, porque é muita responsabilidade falar de Roma.